Oi, gente, sou a Kelly do blog Aventuras na Leitura e o vídeo de hoje é a resenha do livro A Rainha Normanda. Gente, esse é o primeiro vídeo resenha, né? O vídeo resenha do canal Aventuras na Leitura. E eu escolhi um livro que eu li recentemente e que eu achei, assim, fantástico. Ainda mais que esse livro é inspirado numa história real, né? Um fato histórico, né? Algo que realmente aconteceu. E a Patricia Braciel, a autora desse livro, ela conseguiu encaixar muito bem os fatos históricos na literatura. O livro que eu vou falar um pouquinho hoje é A Rainha Normanda, da Patricia Braciel. Gente, esse livro é o primeiro livro, tá, de uma trilogia que ainda não foi traduzida para o português, somente esse que é o primeiro. A trilogia se chama Emma da Normandia, a qual a Emma é a protagonista desse livro também. E esse daqui é o primeiro, então, da trilogia e foi publicado pela editora Arqueiro. Essa história é baseada na Crônica Anglo-Saxã. É um conjunto de 9 anais, de 9 manuscritos escritos em inglês. Então, a Patricia Braciel, ela escreve, ela conta também que foi um trabalho bem elaborado, bem minucioso, porque ela precisou recorrer à história, né? Ela precisou recorrer a essa crônica anglo-saxã para poder ter a base para escrever essa trilogia. Eu li o primeiro livro e, assim, achei sensacional mesmo a ideia que ela teve de utilizar os personagens históricos e parte da história também para colocar no livro, né? Para inserir na literatura. Muitas coisas aqui não aconteceram do mesmo jeito, né? Que aconteceu no decorrer da história da época. Mas ela conseguiu fazer um link muito legal mesmo. A história se passa na Idade Média, por volta do ano 1002 depois de Cristo. Então, logo é possível saber que esse livro é um romance histórico, é um romance épico. E eu sou fascinada por romances históricos. Não gosto muito dos romances contemporâneos, do tipo John Green, enfim. Eu não gosto muito, não é um tipo de livro que me atrai. Diferentemente dos romances históricos, ainda mais como esse daqui, A Rainha Normanda, que tem fatos históricos no livro, né? Fatos verídicos no livro. Então, isso pra mim, nossa, me encantou. A protagonista do livro, então, é a Emma, uma jovem nobre da Normandia. O irmão dela, da Emma, o Duque Richard, governava a Normandia na época. Então, ela era de uma família bem influente, né, naquela época, naquele período. E o que acontece? O irmão dela, junto com a mãe, propõe um casamento arranjado, né, gente? Naquela época, a gente sabe, né, os casamentos eram arranjados, como se dizia, assim, né? Como diziam, assim. E, a princípio, a Emma desconfiava que haveria um casamento planejado, um casamento arranjado, mas ela não imaginava que era para ela. Ela imaginava que era para sua irmã mais velha, porém, a irmã mais velha estava bem debilitada, estava bem doente. Mas mesmo assim, a Emma acreditava que a irmã ia se casar com alguém que ela nem conhecia. E isso deixava a Emma muito incomodada, porque ela pensava, nossa, minha irmã, como será possível fazer isso? A minha irmã casar com alguém que ela nem conhece, né, que ela nem sente amor. Então, a Emma era uma jovem bem romântica e ela acreditava nisso, no amor verdadeiro. Porém, um dia, o seu irmão, Richard, o Duque Richard, diz para Emma que não era a irmã dela que iria se casar, mas sim ela. Ela foi prometida em casamento ao rei da Inglaterra, Ethelred II. E isso deixou ela muito abalada emocionalmente, muito triste. Ela ficou muito chateada. Como que o próprio irmão dela, e mais tarde ela foi descobrir que a mãe também, né, foi a favor disso, como que eles puderam fazer isso com ela? Por que ela ficou preocupada? Porque Emma era uma jovem de apenas 15 anos e queria ser prometida, e que foi prometida em casamento a um rei de 35 anos aproximadamente, que já tinha 7 filhos. Então,
isso mexeu bastante com ela, né? Então, ela foi prometida em casamento por interesses políticos, né? Os países estavam em confronto, então, para que houvesse um selo de paz, ela seria esse selo da paz, né? Ela seria a pessoa com que apaziguaria tudo. Emma foi prometida ao rei da Inglaterra e ela só conheceu o rei Ethelred II no dia do casamento na porta da igreja. Foi muito difícil para ela largar tudo onde ela morava, na Normandia, e partir para a Inglaterra. Ela se casou e foi morar, né, no castelo do rei, junto com os 7 filhos do rei. O rei tinha acabado de perder a sua esposa e ele mesmo falava que não amava ela, que estava casado porque o rei tinha que dar herdeiros, né? O rei tinha que ter o sucessor do trono. Então, ele se casou com essa senhora que acabou morrendo doente no seu último parto, quando teve o seu último filho. E Emma vai para essa casa, né? E consegue criar um vínculo muito forte com os filhos do rei, menos com Edmund. Edmund não gostava de Emma de jeito nenhum, e até o fim do livro foi assim. Um fato interessante também que o livro conta é como que o rei, né, agora marido da rainha Emma, como que o rei chegou ao poder. Diz a história que o rei Ethelred II era meio-irmão do sucessor do trono, né, o próximo que viria a reinar, a governar a Inglaterra, que era o Edward. Edward morreu aos 17 anos e ele foi assassinado, brutalmente assassinado. Todas as suspeitas caíram sobre Ethelred II. Mas, no decorrer da história, a gente percebe que, na verdade, o assassinato não foi bem feito pelo Ethelred, mas sim por outra pessoa, que também é um fato bem interessante que a gente vai descobrir quando ler o livro. Mas, enfim, mesmo as suspeitas caindo sobre ele recebeu a coroa, tá? Ao invés do meu irmão, que foi morto, né, foi assassinado, receber, tempos depois, o próximo sucessor, já que o outro irmão estava morto, era o Ethelred. Então, ele recebeu a coroa. O livro também mostra uma realeza cheia de disputas, como todas as que a gente já ouviu falar, todas as que a gente já estudou, né? Era uma realeza cheia de disputas mesmo. No livro tem presente a jovem Eugiva. Eugiva queria, mais do que tudo, pegar o lugar de Emma, né, e ser a rainha da Inglaterra. Então, Eugiva, junto com seu pai, o pai de Eugiva era conselheiro do rei. Eles planejaram muita coisa para que isso acontecesse. E aí, se acontece ou não, vamos ler o livro, né? Não vou dar spoiler. Entre essas disputas, entra também o Sweyn Forkbear. Ele era um rei dinamarquês, tá? Que queria conquistar a Inglaterra. E era uma disputa entre Inglaterra e Dinamarca, até que um dia o rei Ethelred, o rei da Inglaterra, né, manda seus soldados invadirem a Dinamarca e ali acontece mortes em série. A população foi dizimada e entre essas pessoas que morreram a irmã e a sobrinha do Sweyn Forkbear. Aí desencadeia, né, uma outra guerra, uma outra disputa, que o Sweyn Forkbear ia querer vingança da morte da irmã e da sua sobrinha. Então a Dinamarca também começa a entrar em guerra com a Inglaterra. E aí é uma guerra só, é uma disputa só, porque todo mundo sofre. A Emma sofre, o rei sofre, os filhos do rei sofrem, enfim, todo mundo sofre com essa guerra. Emma precisa ser retirada do castelo, ir para outro lugar, enfim. E tudo isso que acontece com Emma no decorrer do livro também, depois que ela se casa, tempos depois, né, ainda mais com essa carência que ela tinha, né, ela se encanta pelo filho do rei, Ethelstan. Ethelstan é o filho do rei, é o sucessor do trono também. Após a morte do pai, quem assumiria era ele. E Emma se encanta por ele da mesma forma com que ele se encanta por ela. E os dois se apaixonam loucamente. Então o livro também, né, é um romance histórico. O livro é baseado nesse romance proibido
né? Emma era casada com o rei da Inglaterra e ao mesmo tempo se apaixona pelo filho do rei. O filho do rei também se apaixona por ela. Então eles vivem um amor proibido, né? Enfim, gente, é um livro que vale muito a pena ser lido. São muitos detalhes históricos que merecem ser observados também. No final do livro, a autora explica mais ou menos, aqui, nota da autora, a autora explica como que ela fez essa pesquisa. Ela dá algumas informações bem bacanas pra gente, algumas informações verídicas, né, de como ela, do que ela pesquisou para poder construir essa história. E eu, assim, tô louca pelos próximos livros da série, porque é um livro muito legal mesmo. A gente conhece a história da Inglaterra, da Normandia, né, de uma forma diferente, uma história bem legal. Espero que vocês tenham gostado dessa vídeo resenha, a primeira resenha do canal Aventuras na Leitura aqui no YouTube. Se vocês gostaram da resenha, não esquece de dar o curtir para me ajudar e se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!